O tema da aula passada foi memória e identidade. E vimos como a memória e a identidade podem ser resgatadas através de trabalhos com documentos escritos e com depoimentos. Vimos também como trabalhar memória e identidade na escola. E como a escola pode promover projetos que envolvam as crianças de forma participativa, resgatando a memória e a identidade do local. Boa aula! Se toda coincidência tende a que se entenda e toda lenda quer chegar aqui, a ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência em si. Se toda estrela cadente cai pra fazer sentido e todo mito quer ter carne aqui, a ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência em si. Olá pessoal, como vocês estão, hein? Hoje a gente tem mais uma aula de história, não é mesmo? É E isso você, aí. Walter, tá animado? Ah, eu tô animado, eu tô ótimo, tô ótimo. E você, Maria? Oi, eu tô ótima também. Tô ansiosa para a próxima aula. Ah, legal. Cadê a Daniela, hein? Pois é. Cadê a Ô, professora? Daniela, Ali, Oi, ó. pessoal. Olá, Tá Daniela. do meu lado. tudo Vamos bom? para mais uma aula então? Vamos, Todo Daniela, mundo preparado? Todo mundo. O tema da aula de hoje é o nascimento da humanidade. Uau. Que genial. Vocês conhecem alguma história que conta sobre o surgimento da humanidade, os primeiros homens? Ah, Daniela, olha, Ah. eu conheço a história da Bíblia, né? Que conta que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não é mesmo? Você E conhece? Legal. e sobre essa história, você conhece mais algum detalhe? Ah, eu sei que Deus fez o homem do barro e soprou pelas suas narinas. Então, o homem recebeu a vida, né? E a mulher, Daniela, ela foi feita de uma costela do homem, sabia? É. É. De acordo com a Bíblia, essa é a história do surgimento da humanidade, né? Sim, está Alguém no conhece Gênesis. alguma outra história, Outra história? ou teoria Sabe sobre alguma o outra história? surgimento? Eu conheço a versão da ciência, né? É aquela que conta sobre a evolução das espécies. É verdade, sabe? Daniela, antes eu pensava que os homens eram descendentes dos macacos, sabe? Mas eu li uma matéria no jornal que explicava isso muito bem. O homem e o macaco têm um ancestral comum, mas o homem não é descendente do macaco, viu? Ah, que interessante, né? É verdade. Maria? A gente tem aí até agora, então, duas teorias ou duas histórias que contam sobre o surgimento da humanidade, né? É verdade. Sabe, Daniela, mas eu já ouvi que existem povos do Oriente que têm outras histórias ainda. Eu fico até surpresa com isso, sabe? É verdade. É porque, na verdade, cada povo sempre sentiu uma necessidade muito grande de contar sobre a origem da humanidade, tentando provar sempre que o seu povo foi o primeiro a habitar o planeta Terra, teria sido escolhido por algum Deus, né? Sim. Então, se a gente for pensar assim, vão existir tantas histórias sobre o surgimento da humanidade, quantos povos diferentes existem no planeta Terra. Pois é, eu li no capítulo da aula de hoje e vi que você selecionou algumas histórias bem interessantes. Por exemplo, a história do Ymir, o gigante do gelo. Olha, Nossa, bacana, eu nem hein? Você conhecia leu? isso, Maria. Você leu a história do Ymir? Sim. E você conseguiu perceber, compreender por que ele é feito de gelo? Sim. Na verdade, não tenho muita certeza, mas eu vi essa história, fiquei sabendo que ela é um mito nórdico. E aí eu procurei no dicionário o significado de nórdico, né? E eu descobri que se refere aos países do norte da Europa.
Sabe? Bom, depois de descobrir o significado dessa palavra, eu fiquei curiosa e fui no mapa, né? Aí eu olhei no mapa e vi que esses países ficam muito próximos do Polo Norte. Então, eu concluí que o gelo devia ser um elemento importante no cotidiano deles. E por isso teria sentido a humanidade ter nascido do gelo. É né? verdade. Olha só, Maria, hein? Deixa eu rever aqui os passos da tua forma de trabalhar. Sim. Tá. Primeiro você leu o mito. Depois você foi ao dicionário para descobrir o sentido de algumas palavras que você teve dúvida. Sim. Depois você foi consultar um mapa para ver a localização desses países e a proximidade. Então, se você descobriu a proximidade do polo, e aí percebeu que o gelo era um elemento importante para esses povos. Mas com todos esses passos, né, mesmo assim, eu fiquei querendo saber mais. Mais o quê? Me deu aquela coceira, sabe? A coceira da curiosidade. O bichinho da curiosidade atacou você. Mas eu não consegui resolver esse problema. Ô Maria, você podia ter buscado uma enciclopédia, sei lá, pesquisado sobre os países nórdicos. Assim você poderia ter mais informações, né? É verdade. E Maria, além disso, você poderia ter pesquisado na própria internet, não é mesmo? Internet, é verdade. Daniela, aliás, a gente pode estar fazendo isso agora, não é? A gente pode fazer Vamos fazer isso exemplo, agora? né, aqui Sim. e até mostrar para o pessoal, né, que como a gente pode realizar um trabalho de pesquisa sobre o mito de origem, né, aqui na prática. Sim. Vamos fazer? Pode sim, Daniela. Então, primeiro temos que fazer a leitura do mito, não é? É isso mesmo, Walter. Então, primeiro a gente tem que fazer a leitura do mito, depois buscar no dicionário as palavras que conferem alguma dúvida para a gente, né? Um terceiro passo interessante é localizar no mapa onde esse povo morava, onde ele construiu a sua cultura, né? Realizar uma pesquisa em enciclopédias e internet e, por último, deve ser feito, né, o registro em forma de texto e desenho das descobertas feitas nesse processo de pesquisa, né? Vamos fazer, então, na prática aqui um trabalho desses? Vamos sim, Daniela. Eu vou lá buscar o mito para vocês lerem. Tá legal. Tá bom. Tá legal? Ok, então vamos para a atividade? Bom, pessoal, tá cada um com o texto na mão, né? Certo. Vamos lá, então? Vou propor assim, ó, cada um vai lendo um parágrafo e como a gente fala na escola, passa a bola pro outro, tá? Tá, Vamos lá, ok. então? Tá Maria, bom. você podia começar? Posso. Começa aí, Então, Maria. vai lá. Tá. Vamos lá. Prometeu um dia chegou à Terra, era filho de Japeto, um dos titãs que foram destronados por Zeus pai. O jovem Deus, o Prometeu, sempre acreditou que estava na Terra, em seu âmago a semente dos céus. Por isso, lá chegando, abaixou-se e pegou um pouco de argila e andou até um riacho próximo e a banhou nas águas claras, cristalinas. Molhada a argila, foi lentamente moldada por ele e foi transformada na imagem e semelhança dos deuses senhores de tudo o que existe. Vai agora aí? Legal, Isso, legal. passa essa bola pro Oi. Walter. Tá, claro. Vamos, Walter. Vamos lá, então. Moldada precisava dar vida para aquele objeto e, assim, tomou emprestada as almas de todos os animais, características boas e más, colocando-as no peito do homem de barro. Faltava, por fim, o espírito e tal foi doado por Atena, a sábia deidade da estratégia. A deusa do Alto Olimpo observava atentamente o trabalho de Prometeu e admirou-se bastante do seu trabalho e, por isso, insuflou o sopro divino no coração daquela imagem semi-humana e fez-se espírito e homem. Joia? Hein? Passando Legal. a bola pra Glorinha, então? Ah, tá, eu leio, viu, Daniela? Vamos lá, então, deixa eu ver. Ah, tá aqui. Bem, os homens com corpos fortes de adultos não tinham, porém, qualquer conhecimento de coisa alguma. E por muitíssimo tempo permaneceram assim, vagando pelo deserto, né? Pela terra, povoando, mas sem saber o que fazer dos animais e de seus próprios membros. Não sabiam nada da arte de afiar a pedra, de fazer tijolos e casas para morar e se proteger da natureza, absolutamente nada. E mais uma vez Prometeu interviu
e ajudou suas criaturas. Ensinou Prometeu tudo o que fosse preciso para o homem atravessar e superar os obstáculos criados pela vida. Os homens passaram, então, a reinar a terra. Olha só. Bacana. Legal. Bacana. Qual seria o nosso segundo passo agora? Lemos o mito, o texto, né? Daniela, tem uma série de palavras complicadas aqui, né? Aham. A gente teria Por que... isso, a gente deve, então, agora procurar no dicionário as palavras que oferecem alguma dificuldade É para a verdade. gente compreender o texto. Eu posso ler o dicionário, eu trouxe um aqui, ó. o Vamos lá, Walter então? Dicionário. é um homem prevenido. Vamos lá, então. Vamos Qual ver. palavra, Val? Opa, aqui. O que você vai procurar, Qual Walter? palavra? Então, Daniela, eu procurei aqui deidade, divindade mitológica, deusa. Quer dizer, olha só que interessante. Atena era uma deidade, uma deusa. Bacana, hein? Isso aí, Ah, o toda dicionário idade é resolveu o problema da deusa. deidade. Ué, Legal. bacana. Mais alguma palavra difícil, gente, que mereça Pois ser é, eu achei... Sabe que palavra que eu achei difícil? Ah. Âmago, Daniela. Eu não sei o Âmago. que é isso. Me empresta o dicionário, claro. Walter? Olha aqui, ó. Ai, obrigada. Aí. Então vamos ver. Vamos ver se eu acho. Olha só. Ai, meu Deus. Opa. Quer uma ajuda, Eu Glorinha? quero, professora. Vamos Ai, ver aqui, ó. achou Aí, pra mim. aqui. Olha aqui mesmo, isso aqui. Isso. Olha só, Daniela, o que está escrito aqui. Aqui no dicionário diz que âmago é o centro, né? A alma, a essência, o fundamento de qualquer coisa. Olha só, Daniela, quer dizer então que Prometeu achava que a semente dos céus estava no âmago da terra, né? Ou melhor, no seu centro, né? Isso. Ou seja, você descobriu o sentido da palavra âmago e agora o texto ficou mais Ficou claro, mais né? fácil É. de ser Mais alguma entendido. palavra, gente, Mais que alguma mereça palavra? ser consultada aí? Olha, eu acho que a gente não, mas as crianças talvez precisem, né, quando for consultar, ver o significado de mais palavras, né, além das nossas. É Claro. verdade, Maria. E enquanto você, o professor ou a professora, perceber que a sua criança tem alguma dificuldade em relação a alguma palavra, não deve hesitar. Pega o dicionário, busca o significado com ela e só vai partir para o próximo passo quando o texto estiver realmente claro, com todas as dúvidas sobre qualquer palavra totalmente resolvidas. É isso Legal. aí. Bacana. O próximo passo seria qual? Qual o próximo passo? O mapa? Isso, Maria, um mapa ou um globo, né? É. Aliás, eu trouxe um globo para a gente procurar a Grécia. Legal. Só Vou que pegar bom. ele. Colocar bem no meio aqui, porque daí todo mundo consegue chegar perto, né? Legal. Olha só. Daí, agora tem que procurar a Grécia aí, né? Olha Vamos só. procurar a Grécia. Eu sei que a Grécia fica na Europa, professora. É, tá legal. bem Olha só, tem informado. até umas- Aqui, ó. Aqui, ó. Olha, tem umas Aqui, ó. ilhazinhas. Olha lá, Maria. Consegue ver? Aham, tô vendo. Tem certeza? Sim. Todo mundo tem que achar bem aqui, ó. Ah, sim. Né? É, no norte da África, Isso. né? Tem o mar Mediterrâneo, Sim, né? olha só. Um monte de ilhas, né, Walter? Você Bastante consegue ver? ilhas, que eu porque a percebi Grécia ela aqui. tem a parte continental e a parte formada por ilhas, né? Aham. É. A Glorinha estava falando, né, Glorinha, que a capital da Grécia é Atenas. É mesmo, Maria. Eu estava comentando isso com a Maria no momento anterior aí da aula. É verdade. Ah, Daniela, deixa eu te falar uma coisa. Sabia que eu assisti aquele filme no cinema chamado Troia? Você assistiu Troia e o que você achou? Eu assisti. Bem, o que eu achei? A fotografia do filme, Daniela, é maravilhosa, né? Os atores, né? Ai, são muito bonitos, não é mesmo? Só que eu achei que faltou um pouco de história nisso, sabe? Eu sei que a Guerra de Troia foi mesmo causada pela história de um triângulo amoroso, né? Paris, Helena e Menelau. Mas eu também sei que é na história dessa guerra que são narradas as aventuras de Aquiles. Aquele que morre com uma flechada no seu calcanhar, né? Que verdade. o calcanhar dele era o ponto fraco do seu corpo, né? Mas o filme, Daniela, não deixa isso muito claro, não é verdade? É, na verdade, o filme está muito preocupado em mostrar belos atores e atrizes, né? Mas não deixa de ser uma bela história, né? Não, Eu foi bem senti bonito. falta de aparecerem os deuses, as deusas que estão sempre por trás, né? Nos mitos, elas estão sempre por trás das ações, das bravuras, dos heróis e tal. Mas, enfim,
é um filme interessante para conhecer um outro mito grego, né? Eu acho que, de qualquer maneira, a Grécia é sempre fascinante. Não é verdade? Né? Porque a gente conhece um monte de histórias, algumas delas até viraram filmes na Disney, né? Por exemplo, o Hércules. O Hércules. Né? Que é famoso, que a gente viu já. E ainda ficamos conhecendo muito deste país por ele ser o berço das Olimpíadas. Né? É verdade. É verdade. Vejam aí, ó. Quantas informações vocês já têm e estão trazendo para a nossa aula, né? Isso que a gente ainda não realizou uma pesquisa, né? A gente foi ao dicionário, ao Globo, mas ainda não realizamos pesquisas na internet, nem nada, né? Mas, no entanto, como vocês trouxeram informações para a gente discutir. Isso na escola é super importante. Valorizar as informações trazidas pelas crianças é muito importante. Depois de termos, então, realizado esse levantamento de dados do que as crianças sabem sobre a Grécia, nesse caso, é hora da gente partir para outras pesquisas, né? Nas enciclopédias, em livros, na internet. Mas essa parte a gente vai fazer depois do intervalo. Então, pessoal, voltaram no intervalo? Nós aqui já estamos nos preparando para o próximo passo da pesquisa, que é buscar informações, né? Agora estamos aqui com o Walter. E o que você está fazendo aí, Walter? Então, Daniela, eu estou dando uma pesquisada aqui e achei algumas coisas interessantes sobre o mito de Prometeu. E o que você encontrou, Walter? Olha só, o que eu encontrei foi que Zeus, o deus mais poderoso, estava enfurecido, porque Prometeu ajudava demais a humanidade, ensinando-lhe, inclusive, a usar o fogo, que era um segredo dos deuses. Então, Zeus, para vingar-se de Prometeu, amarrou ele no alto de um monte e fez com que uma ave viesse todos os dias devorar o seu fígado. Legal, né? Porém, durante a noite, o fígado de Prometeu se refazia e ele passava um novo dia de sofrimento. Olha só. Jesus! Gente, mas coitado desse Prometeu, e ele ficava assim para sempre? Aqui nesse site diz que não. Fala que Prometeu sabia de um segredo que ajudaria Zeus a permanecer no poder. E então Zeus mandou um de seus filhos, Hércules, libertar Prometeu em troca do segredo. Esse Prometeu era bem esperto, hein, Daniela? Era sim, Walter. Ele era um deus muito esperto e sabia negociar as coisas, né? Mas me diz uma coisa, o que tem a ver alhos com bugalhos, Daniela? Que segredo que Prometeu tem a ver com a guerra de Troia? Eu não entendi. É que, na verdade, o Prometeu sabia que Zeus estava interessado numa ninfa e sabia que, se Zeus tivesse um relacionamento com essa ninfa, o filho deles tentaria roubar o poder de Zeus. Quando Prometeu avisou isso a Zeus, ele espertamente se afastou da ninfa. E essa ninfa acabou casando com um mortal qualquer. E este mortal e a ninfa tiveram um filho que é exatamente Aquiles, o herói da guerra de Troia. E aí está o seu alho e o seu bugalho, Walter. Entendi. Certo? E, Daniela, veja aqui, olha, eu e a Maria estamos olhando essas enciclopédias e, olha só, em busca de mais informações sobre a Grécia, sabe? Descobrimos uma série de coisas. O que vocês descobriram agora? Bom, olha aqui. Aqui diz, na Grécia Antiga, as cidades eram independentes entre si. Cada uma tinha suas leis, o seu rei, a sua forma de governo. Algumas cidades-estados eram Atenas, Esparta, Tebas, Micenas e etc. É mesmo. E olha, no meu livro aqui, olha, na minha enciclopédia está dizendo mais coisas, Daniela. O que você encontrou aí, Glorinha? Olha só, é assim. Todavia, embora elas fossem cidades-estados e fossem independentes politicamente uma das outras, havia coisas em comum entre essas cidades, né? Senão elas não se chamariam gregas, não é verdade? É verdade.
olha só, elas acreditavam nos mesmos deuses e mitos e falavam a mesma língua. Quer dizer, elas eram unidas por uma mesma cultura, não é mesmo, Daniela? É isso mesmo. E também, além da união pela cultura, elas eram unidas pelas guerras que elas tinham uma com a outra, né? Dessa forma, cada cidade tentava se mostrar mais poderosa do que a outra, mostrando que a sua história era melhor do que a outra. Dessa forma, as cidades gregas se relacionavam entre si. Eu estava pensando aqui, nós falamos das Olimpíadas, né? E surgiu uma dúvida. Por que as guerras paravam durante os Jogos Olímpicos? É verdade. As guerras paravam porque os gregos, lá na Grécia Antiga, eles valorizavam muito os Jogos Olímpicos. Inclusive, vários atletas, várias pessoas que participavam dos Jogos estavam envolvidas nos conflitos. Então, era um combinado. Todas as cidades recuavam no momento da guerra, os atletas iam, competiam e depois, quando terminavam os Jogos Olímpicos, eles voltavam para suas cidades e a guerra era retomada exatamente do ponto onde havia parado. Meu Deus, eles valorizavam mesmo os jogos, né? Agora, falando da nossa aula, que interessante, né? A gente partiu do saber que cada um tinha, o que cada um conhecia sobre a Grécia, né? Depois, a gente foi buscar o mito, foi buscar palavras difíceis no dicionário, procurou no globo, né, a localização da Grécia. A gente ampliou ainda mais as pesquisas com os dados que o Walter trouxe, né, do site que ele encontrou na internet, dos temas que vocês duas encontraram nas enciclopédias. E assim, a gente vai conseguindo tornar nosso saber sobre a Grécia muito mais rico. E tudo isso a partir do quê? A partir de estar estudando o mito, né? É verdade, Daniela. Eu achei, sabe, tudo isso muito legal. Aliás, porque a gente percebe que pode falar sim, pode falar mesmo que sabe, não é mesmo, Daniela? Mesmo que acabe não tendo muita certeza do que está falando, né? Se está certo ou não. E além disso, a gente participa o tempo todo da pesquisa, indo atrás das informações sobre o tema que a gente está estudando. Não é mesmo, Daniela? É isso aí. Walter, dá para você voltar aí para a gente continuar umas conversas aqui sobre Claro, a já aula? tô indo aí. Mesmo, Vamos lá, Walter. Venha cá. Walter. Dá licença, vou passar aqui, dá uma licencinha. Aí, tá voltando. Você chegou com uma cara de quem quer perguntar alguma coisa, né, Walter? É verdade. Eu então andei diva. pesquisando ali bastante, sabe? Ah. Mas na escola, Daniela, as crianças se envolvem desse jeito. Para elas, a pesquisa, a busca de informações também se torna tão interessante quanto para nós adultos, não é mesmo? É verdade. É verdade, Walter. Veja, na verdade, verdadeiríssima, as crianças são extremamente curiosas, né? Elas estão sempre querendo saber o porquê das coisas. E quando a gente afirma uma coisa categoricamente, eles querem que a gente explique por quê é assim e não assado. Então, as crianças são curiosas por natureza. E a escola, de uma maneira geral, faz uma coisa que é um pouco triste, né? Porque a escola, com a forma de trabalhar, acaba muitas vezes destruindo a vontade e a curiosidade das crianças, né? Isso por quê? Porque muitas vezes o professor chega com uma explicação pronta, ou a professora pede para as crianças procurarem um livro e lerem um texto, né? E isso faz com que muitas vezes as crianças deixem de ficar buscando investigar alguma coisa, né? É verdade. Dessa forma, a escola acaba meio que podando a curiosidade da criança e com o tempo, com a repetição de coisas prontas, as crianças deixam de acreditar que podem ser elas as autoras da pesquisa ou elas podem ir atrás das informações, né? Por isso a gente tem que ter um cuidado muito grande. A gente deve sempre valorizar o que as crianças trazem e insistir sempre que elas se sintam à vontade para buscar novas informações. Dessa forma é garantido. As crianças estão sempre animadas e envolvidas com o trabalho. Legal. Ô, Daniela, Diga. mas agora o que a gente faz com todas essas informações? Eu acho que deve ser legal que a gente faça algum registro, né? Porque senão as coisas se perdem. Para isso é importante que a gente veja, então, o registro das informações, né? Eu acredito, Maria, que a melhor forma de fazer um registro com as crianças é a produção de um texto coletivo, reunindo todas as informações que elas conseguiram sobre um mito, nesse nosso caso aqui, sobre o mito de Prometeu.
Sim, ô, Daniela, você fala sempre de texto coletivo, né? E eu construí um texto coletivo com a minha turma essa semana, mas eu não tive muito sucesso. A minha dúvida é a seguinte, como conduzir o trabalho, sabe? Esse é o tipo da dúvida que a gente não pode deixar passar, né, Maria? Como construir um texto coletivo de que maneira? É um fato importante na sala, né? Quer dizer, eu considero que a construção coletiva é algo que a gente tem que praticar muito. Sim. Para explicar isso, eu podia montar um texto coletivo com vocês. O que você acha? Legal. Eu acho Sim, ótimo. claro. O que vocês acham, gente? Sim, com certeza. Vamos lá. Então, eu poderia fazer com vocês como eu faço com as minhas crianças lá na escola. Tá. Eu no quadro, vocês aí nas anotações de vocês. Tá, ok. E a gente construindo coletivamente um texto. Tá, Tá ok. bom. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos fazer uma tentativa. Daí, pessoal, o que vocês pensam aí que pode ser um bom título para o nosso texto? Legal. Não sei. O que você acha, Maria? Título. Um título? Alguém tem uma ideia de um título? Prometeu criar a humanidade. Ficou engraçado. Prometeu criar a humanidade. Olha aí, pessoal, esse é o título que o Walter pensou. O que você achou, Glorinha? Eu achei bem divertido, bem engraçado mesmo. Como E você você, disse. Maria? Eu achei legal. Acho que pode ficar assim mesmo. Então todo mundo concordou com esse título? Concordamos. Então tá, se todo mundo tá de acordo, eu também achei que ficou bacana, tá resolvido. Tá aí Legal. o título. Pro próximo parágrafo, não pode esquecer. Pular a linha, depois o título, espaço do parágrafo. Tá. Como a gente poderia começar a falar sobre o texto agora? Daniela, eu tenho uma ideia, olha só. A gente podia começar o texto assim, Os moradores da Grécia Antiga acreditavam em muitos deuses. Ótimo. Então, a ideia aqui da Glorinha é os moradores da Grécia Antiga. Acreditavam em muitos deuses. Certo, da Grécia Antiga. Eu queria Todo mundo concordou aí com esse texto? Pois eu queria sugerir outra coisa. O que foi, Maria? O que você achou Eu do achei texto? que a gente poderia substituir os moradores da Grécia Antiga por na Grécia Antiga. Por exemplo, ficaria assim, na Grécia Antiga acreditava-se em muitos deuses. Pode ser. O que vocês acham? Pode ser, Glorinha, pode Walter? ser. Eu acho Claro, que ficou melhor. ficou melhor, bem mesmo. Então tá. tudo A sugestão bem, da esse não é um Maria problema. boa. Legal. Eu Obrigada. apago aqui, vocês apagam aí, certo? Ok. E daí você repete pra mim, Maria, porque eu não guardei de cabeça, não. Tá. Na Grécia Antiga. Isso. Acreditava-se em muitos deuses. Aham. Eu tô anotando aqui vocês aí, né? Tá, ok. Tá. Em muitos deuses. Um ponto aqui vai bem, né? Isso. E a próxima ideia, qual seria? Um desses deuses era Prometeu, o criador da humanidade. Meninas, tudo bem com esse texto do Walter? Tudo jóia. Pode Então tá. ser. Ficou Vou legal. registrar aqui, vocês aí. Walter, repete pra mim. Um desses deuses era Prometeu. Um desses deuses Era Prometeu, era Prometeu. o criador da humanidade. Vírgula, então, né? Vírgula. O criador da humanidade. Legal. E assim por diante. Lá na escola, o que eu faria agora? Continuaria perguntando para as crianças que outras ideias elas teriam para complementar o texto. E a cada ideia, todo mundo diz se concorda, não concorda, e a gente vai decidindo, então, o formato, a formatação do nosso texto, né? Muitas vezes ocorre algumas discussões na sala de aula nesse momento, porque uma criança fala assim, não gostei do jeito que o outro escreveu e não concordo. Como o texto é coletivo, a gente tem que levar todos a concordarem sobre o que a gente está produzindo, né? Só que nesses momentos é importante que a gente fique muito firme no seguinte sentido, tem que ocorrer a discussão e a gente tem que chegar num ponto comum. Por quê? Porque é um exercício bárbaro para as crianças perceberem que, diante de ideias diferentes, opiniões diferentes, a gente consegue construir um texto coletivo.
Ou seja, mesmo na diversidade de opiniões, de jeito de ser, a gente consegue construir coletivamente uma única coisa. É fundamental, então, nesse sentido, uma produção coletiva de texto. Compreendeu lá, Maria? Sim, compreendi. E eu vou tentar produzir um texto coletivo com a minha turma, sabe? E na próxima aula eu conto para você tudo o que aconteceu lá. Ah, legal. Tá bom? Eu vou ficar curiosa para saber mesmo. Legal. Tá. E olha só, Daniela, com um trabalho assim, nós proporcionamos às crianças um aprendizado duplo sobre o respeito à diversidade, não é mesmo? A diversidade entre os colegas da turma e a diversidade entre os mitos e seus povos, não é mesmo? Isso mesmo, com toda razão. Mais uma coisa, eu acho que está chegando a hora da história, eu estou pensando que vai ter um mito aí para a gente ouvir, não? Pode até ser, né? Mas hoje é uma surpresa. Não é um mito, não é um mito do passado. Sim. É um mito dos dias de hoje. Legal. A história de hoje é um texto chamado Lolo Barnabé, foi escrito pela Eva Furnari e também foi ilustrado por ela. E vai contar a história de um mito dos dias de hoje, o mito do consumismo. Vamos à história, então? Vamos lá, Daniela. É hora da história! É hora da história! Lolo Barnabé, de Eva Furnari. No tempo em que as pessoas moravam em cavernas, existia um homem muito criativo e inteligente, chamado Lolo Barnabé. Aos 20 anos, Lolo se casou com Brisa. Ela também era como ele, criativa e inteligente. Casaram-se por amor, muito amor. Depois do alô de mel, escolheram a melhor caverna da região para morar. E logo no primeiro ano de casamento, tiveram um filho, o Finfo Barnabé, também criativo e inteligente. Todos os dias, Lolo saía para caçar e colher frutas. À noite, sentavam-se todos ao redor da fogueira, assavam carne, cantavam canções e agradeciam a Deus pela beleza da viva. Eram muito felizes, mas nem tanto. A caverna era úmida. Por essa razão, Lolo e Brisa acharam melhor construir uma casa no alto do morro. O tempo passou e eles estavam felizes, mas nem tanto. Brisa não gostava de vestir aquela pele de animal, sentia frio. Então, eles tiveram a ideia de fazer roupas mais adequadas. E todos ficaram felizes, mas nem tanto. E assim, inventaram o guarda-roupa, a vassoura, a cama, a mesa, a cadeira, o fogão a gás, a água encanada, o tanque, o banheiro, o telefone, os eletrodomésticos, o carpete e, finalmente, inventaram um final de semana, que ninguém é de ferro, né? Lolo, Brisa e Finfo passaram a achar muito importante estarem sempre bonitos e elegantes. Mas isso dava muito trabalho. Então, inventaram a empregada doméstica e o salário, que, como era pouquinho, chamaram de salário mínimo. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. A família Barnabé sentia que aquilo não estava bom, havia alguma coisa de errada. Mas estava difícil, bem difícil entender o que era. Então, eles foram para o quintal, acenderam uma fogueira e sentaram-se em volta dela, muito tristes. Buscando uma saída, olhando para o fogo, entenderam que eles mesmos tinham criado aquela situação. Entenderam também que eles mesmos poderiam desfazê-la. Eles eram bem criativos e inteligentes. Gostaram da história? Gostamos. Nossa, achamos fantástica, Daniela. Legal. O que tem de interessante nessa história, primeiro, como eu falei ainda há pouco, é que ela vai questionar o mito dos dias de hoje, que é o consumismo. Sim. E o segundo mito que ela faz questão de quebrar, e com o qual eu concordo que tem mesmo que ser quebrado, é que a autora, Eva Furnari, ela coloca o homem pré-histórico como uma pessoa criativa e inteligente. E esse é um outro mito a ser quebrado, né? Legal. Muito bom. Então agora vamos às dicas de estudo. A minha dica de estudo para hoje é a seguinte: abra um atlas, procure um mapa mundi e vá procurar, olhar, pesquisar sobre os vários países do mundo. Encontre os nomes dos países exóticos da África, da Ásia. Procure as águas, os rios, os oceanos, os mares. Procure ver que país faz fronteira com o outro. Descubra qual língua é falada em cada país. Enfim, estudar, consultar um mapa é uma forma de conhecer a diversidade do mundo. Bons estudos!
O tema da aula de hoje foi o nascimento da humanidade. Vimos como pode ser realizada uma atividade com este tema. E vimos como cada povo teve necessidade ao longo da sua vida de contar histórias que representassem a sua origem e como justificavam a sua existência no planeta Terra. Estudamos também como é feito o registro dessas informações. Vimos como construir com as crianças um texto coletivo a partir das informações trazidas por ela e acrescentadas daquelas que foram pesquisadas nas aulas na escola. Até a próxima aula!